Olá, eu sou Andrea Pasquini, sou cineasta, faço parte do grupo de curadoria do Festival Inédit e estou aqui para conversar com a Tenille Bezerra, que é diretora do belo documentário Aleluia, o Canto Infinito do Tim Koan. O filme é um retrato poético de Mateus Aleluia, um artista baiano que fez parte do grupo Os Tim Koans, que é um grupo lendário brasileiro. E é um filme que navega, trazendo o ritmo da obra de Mateus Aleluia, navega com muita poesia entre a obra, fazendo uma união de, especialmente Cachoeira e Luanda, que são duas cidades de muita afetividade para o artista, e proporcionando uma experiência sensorial única. É um belo filme. Então, quero te agradecer, Tenille, por estar aqui com a gente. E gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu esse filme. Assistindo, a gente fica com a impressão de que há uma intimidade, uma proximidade entre vocês dois. Né? Parece um filme feito assim com um grupo pequenininho, você muito perto dele. E queria então que você comentasse um pouco por quanto tempo você fez também esse filme e contasse para a gente. Andréa, queria agradecer o convite de estar aqui, de poder falar. Estava sentindo muita falta desse espaço de conversa, né, nesse novo formato dos festivais, mas que bom que vocês acharam uma forma. E, bom, o documentário Aleluia, o Canto Infinito de Koan, ele surgiu como ideia há 9 anos atrás. Eu não conhecia seu Mateus, conhecia apenas o trabalho do Ticoans. Na realidade, foi quando eu conheci a obra do Ticoans e fiquei fascinada, né, encantada, porque é uma obra belíssima, assim, com uma singularidade na história da música brasileira, né? Você não vê muitos trabalhos com a força e com a beleza harmônica vocal, né, que os Ticoans têm. Então, a partir desse encanto pelo trabalho, surgiu a ideia de fazer. Eu já trabalho com cinema há quase 20 anos aqui na Bahia, e surgiu a ideia de fazer um documentário que seria um documentário musical, mais biográfico e tradicional, talvez, contando a história do grupo. Bom, nesse processo de maturar a ideia, eu procurei ele, consegui chegar até ele, propus a ideia do filme, e ele aceitou. E a partir desse momento, não foi de imediato que eu elaborei um projeto, eu estava envolvida com outras produções, e nesse período de tempo, de alguns anos, em que eu terminava outros filmes para poder me dedicar a esse documentário, nós acabamos criando uma relação de amizade muito grande, uma relação de cumplicidade. Hoje em dia, acho que nossas vidas estão profundamente entrelaçadas, né? Trabalhamos juntos, somos parceiros de vários outros projetos. E essa relação de amizade e essa generosidade com que ele abriu as portas todas da vida dele fez com que eu pudesse olhar para a obra dele de um outro lugar, né? Já não era mais de um lugar de admiração e de análise, né? Digamos, como cineasta, eu fazia uma série de análises a respeito da importância do trabalho, com que o trabalho se relacionava, mas a partir do momento que começamos a conviver juntos, eu fui compreendendo o processo do fazer artístico dele relacionado à vida dele. E foi um processo muito bonito, porque como a dimensão espiritual e religiosa, elas estão muito presentes, tanto no trabalho do Ticoans quanto no de seu Mateus, de certa forma, essa possibilidade de conviver com ele me fez pensar a arte dele como a arte era vivenciada lá atrás, desde o início, que é profundamente relacionada à vida, né? A uma dimensão ritual da própria vida. A arte, ela não é separada, ela é uma coisa que está dentro da nossa, do nosso fazer cotidiano, da forma como a gente vê e percebe o mundo, né? Então, essa possibilidade de olhar a obra dele a partir desse lugar foi que, de certa maneira, modelou o filme
como ele é hoje em dia. Um ponto de vista quase interno, né, muitas vezes, assim, um ponto de vista muito íntimo, para falar de uma expressão artística que está diretamente ligada à presença dele, no mundo, né? Ele traz essas reflexões em muito, quer dizer, no filme todo, né? Assim, e eu achei muito interessante porque eu percebo, o que eu sinto é que assim, não há uma preocupação de fazer um encadeamento nessa narrativa ou de dar explicações ou de estabelecer um espaço, tempo onde você sabe o que está acontecendo, né? Eu fico com a sensação de um mosaico sensorial mesmo, né? Tem aquela situação da feira, pela pronúncia eu imaginei que não fosse Cachoeira ou que não fosse Salvador, mas não está dado. Depois, um pouco mais para frente, você vai falar, ah, é Luanda mesmo. E aí ele está caminhando e falando com uma pessoa e com outra, e você vai misturando isso. Realmente você vai montando um quebra-cabeças que me parece que não tem a preocupação de dizer, olha, isso está acontecendo aqui. Né? É como se eles estivessem em todos os espaços, percorrendo tudo ao mesmo tempo. Como foi estabelecer essa linguagem? Essa questão da narrativa, ela era muito cara desde o início do projeto. Inicialmente eu me movia por uma pergunta que é: o Tchouans, ele é um capítulo desconhecido da história da música popular brasileira, né? E Seu Mateus, de certa maneira, também dentro da grande história brasileira, a gente sabe que a musicalidade negra, afro-brasileira, indígena, elas estão não contadas ainda, né? Então eu me perguntava muito, inicialmente, no momento em que nós partimos para contar essas histórias, de que forma nós contamos, né? A gente sabe que a história, como ela é narrada de forma linear, com os feitos, ela obedece a um objetivo, né? De afirmar uma espécie de cosmovisão que não é a nossa necessariamente. A gente, no candomblé, por exemplo, essa narrativa linear, ela não existe. Existe uma narrativa cíclica, onde as coisas não têm o fim e o início delimitadas, elas se confundem, né? O ancestral, ele é exatamente isso, né? Ele é alguém que retorna, que vai, nós todos, né? Estamos girando aí. Então, dessa provocação de pensar que a estrutura narrativa, ela se relaciona com a nossa visão de mundo, então, de que forma eu, com tudo que eu compreendia do trabalho dele, poderia criar uma estrutura narrativa que honrasse a forma como ele vive e o trabalho dele. A partir disso eu comecei a pensar, e ele próprio, ele dá todas as dicas, assim, o filme nesse sentido segue muito ele tem uma vivência de tempo e uma compreensão do tempo que é exatamente assim, as coisas elas pertencem todas a esse instante agora. Passado e futuro são denominações e formas da gente organizar a nossa experiência, mas a experiência, da forma como é sentida, ela né, congrega todos os tempos. Então, ele, por exemplo, dizia para mim, se referia a Luanda como se ele tivesse estado lá ontem, se referia... Então, a partir dessa observação dele, foi que eu decidi que o filme ele seguiria essa linha. Ele termina um pouco, né, da mesma forma que começa, não é da mesma forma porque ele já está adiante, mas tem uma sugestão clara ali de uma estrutura cíclica, onde ele está circulando. Então, foram 6 anos de filmagem. Nesses 6 anos, de 70 para 76, ele mudou bastante. A gente percebe essa mudança no filme, porque tem uma imagem que ele está mais jovem, tem uma imagem... mas isso não importa na cronologia do filme, porque é como se o filme estabelecesse uma temporalidade da presença, e não essa temporalidade dos marcos historiográficos, né? Assim, eu acho que Seu Mateus, a busca era tentar construir um olhar que dialogasse com a obra dele e que afirmasse ele enquanto presença. Antes dele estar aqui, ele já estava aqui. Depois que ele não estiver, ele ainda estará aqui. Então, o filme é um pouco uma busca nesse sentido. E você diria que o material de arquivo também se relaciona dessa mesma forma?
porque você acaba usando o material de arquivo também fazendo essa construção, né? Assim, como se a gente está vendo a cena da feira agora, e aí entra uma outra cena de porto, de feira. Como que foi essa pesquisa? Né? Como que foi essa sua relação com o material de arquivo? Então, essa pesquisa de arquivo, ela foi um dos processos mais longos, assim, junto com a montagem foi bastante longa também, e a pesquisa ela foi muito vasta, porque primeiro eu pesquisei, claro, as imagens de arquivo do grupo, da cena musical da época, década de 70 no Brasil, que curiosamente tem uma cena de produção fonográfica ligada ao candomblé e à umbanda muito ricos, né? E o Ticoãs, apesar de uma identificação imediata com uma ancestralidade africana, eles cantam muito os pontos de umbanda, assim, né? Na música deles está presente esse Brasil sincrético, né? Assim, todo o trabalho deles aponta realmente, e não é à toa que tem uma referência muito forte à presença indígena, que está no trabalho deles e que entra no filme como uma afirmação desse Brasil de Mateus Aleluia e do Ticoãs, que é um Brasil em que a gente se dá conta de tudo que está aqui e pega isso e a partir disso a gente vai em frente, né? Então eu pesquisava desde de arquivos musicais, a história do Brasil, foi uma pesquisa muito vasta, ao cinema da época, de como isso era representado no cinema, então não foi uma tarefa fácil, porque o Brasil tem uma relação muito difícil com a própria memória, né? Os arquivos, eles estão em condições muito complicadas, a grande maioria, e o que não está pertence às instituições que também cobram e fazem o que querem com essas imagens. Então, foi difícil, mas eu tenho muita alegria por cada coisa que está ali, por cada arquivo, e como você falou, eles não são tratados como um flashback ou como uma imagem de arquivo, eles entram nessa dinâmica narrativa que o filme propõe de um estado de presença. Então, eles entram como entram as imagens de agora e estão todos juntos numa construção, André, que eu costumo dizer que é de um imaginário. Eu acho que o filme ele propõe uma construção de um imaginário em torno da obra de seu Mateus. E aí, da mesma forma que as imagens elas passam na nossa memória, no nosso sonho, no imaginário elas não têm hierarquia, elas estão todas juntas e compõem o mesmo quadro. Não, eu acho que o filme ele alcança isso lindamente, assim. Quando eu assisti a primeira vez, que foi para fazer a seleção, foi uma surpresa muito bonita, porque eu assumo que eu já tinha ouvido falar dos 5 anos, tinha ouvido alguma coisa, mas não era. E eu sou muito interessada em música brasileira, e foi uma. Foi para mim, Matheus Aleluia, foi uma entidade que se mostrou, sabe? Desde então eu comecei a ouvir as músicas e fui procurar coisas. Então, assim, posso dizer como alguém que foi impactada pelo filme e por toda essa forma de você trabalhar a presença dele, né? Então, eu não conhecia, né, nada sobre ele, foi uma surpresa, assim. Então, e não tive nenhuma necessidade de saber quando, como, onde, né? Esses pontos mais factuais, assim. Para mim, eu entrei nesse círculo e me entreguei a ele, né? Você falou da presença indígena, então, dessa forma, por exemplo, aquela pagelança que acontece, uma imagem disso, é uma imagem pontual para marcar essa presença indígena, então, na obra dele. Sim, ele tem um depoimento que acompanha essa cena, né, em onde ele fala disso, né, ele fala porque ele tem um conceito que ele trabalha que se chama afro-barroco, que é isso, assim, a cultura que vem, as culturas que vêm da África, elas encontram um terreno habitado, e uma cultura, muitas culturas diversas, que são as culturas indígenas, e elas se amalgamam, assim, a cultura brasileira, ela nasce primeiro daí, porque o colonizador, ele vem enquanto presença marcante muito tempo depois, né? Assim, tem uma estrutura administrativa no Brasil colonial, mas quem povoa, quem ocupa realmente são os povos indígenas, são os africanos que vêm para cá e toda essa mistura que começa a acontecer.
Então, e isso é algo que está presente na musicalidade e no discurso dele também. Então, isso está presente no filme. Muita coisa foi colocada no filme, não por ele, como uma entrevista, ele falando, mas construída através dessas sequências. E aí, nesse sentido, respondendo também uma parte da pergunta que você fez no início, o filme, ele convoca e confia no espectador. É preciso que o espectador aceite também essa proposta, porque ele não vai entregar essa história, dizer, olha, ele nasceu aqui, foi para lá. Ele convoca o espectador a tomar uma parte, né, nessa significação aí da obra, que é justamente ir ligando as pontas e principalmente se deixando afetar, assim, porque o filme ele se constrói muito quando você fala de uma experiência sensorial. Ele já no início do filme, na primeira sequência, ele já estabelece esse pacto com o espectador, assim, olha aqui, a Eu ia gente, pedir né? para você falar sobre ela, então, aproveitando, porque tem um trabalho sonoro, de paisagem sonora, muito bonito. E aquela primeira sequência compõe muito, né, a imagem com essa paisagem. Então, te cortei, mas é para pedir para você falar um pouco disso, então. Essa foi uma das sequências que surgiram muito claramente, assim, desde o início do projeto. E ela era uma sequência sempre pensada para que a narrativa acontecesse no som, né? A imagem seria aquele grande plano lento e onde em tese nada acontece, assim, né? Um plano. Mas o som ele concentraria, ele tinha a responsabilidade de concentrar uma narrativa de 200 anos, né? Então, que é justamente a chegada dos portugueses. Cachoeira, que é a cidade onde seu Mateus nasceu, e a cidade de origem do Ticoãs, ela é essencialmente e inquestionavelmente um território da cultura negra na Bahia, Sim. né? Ela é um umbigo dessa cultura negra, assim, é lá no Recôncavo onde a maior parte dos africanos que chegaram se estabeleceram no início. E é curioso que quando eu fiz a pesquisa do filme, eu descobri que Cachoeira, ela está localizada ali como cidade, não é à toa, ela é um ponto estratégico do Rio Paraguaçu em termos de navegação, em termos de defesa. E eu descobri na pesquisa que Cachoeira era um território tupinambá que ficou em disputa com os portugueses durante 200 anos. Nossa. 200 anos é muito tempo para se disputar um território, né? Considerando que há uma disparidade do ponto de vista de armamentista, né? Os portugueses chegavam. Então, e aí quando eu descobri aquilo, eu falei, nossa, mas hoje em dia a gente não tem nada dessa presença indígena de um território que possivelmente era habitado milenarmente pelos tupinambás, né? E eu pensando isso e olhando para o Rio Paraguaçu, que aí eu me dei conta de que o nome do rio que é um nome tupi, indígena, é ainda o que preserva essa memória né, de séculos e séculos atrás. Então foi quando essa sequência ela apareceu, assim, pronta, e aí, bom, o profissional que fez a paisagem sonora, o editor de som, é Beto Ferraz, é um Sim. parceiro de longas datas, assim, um grande profissional, né, do cinema brasileiro, assim, sou admiradora do trabalho dele, e já Eu também. trabalhamos juntos. Você também? Que massa, Adoro, né? ele fez som de filmes meus também. Eu gosto muito dele. Ele é um queridíssimo e muito sensível, né, André? Muito Sim. sensível. Então, foi um parceiro maravilhoso, porque quando eu coloquei a proposta, e Beto embarcou nesse Rio Paraguaçu imediatamente e criou aquela narrativa que, no momento, né, ela tem uma virada dramática, tem Sim. todo um desenho ali dramatúrgico, e é isso logo no começo do filme. Então, logo no começo do filme, eu convoco o espectador dizendo assim, olha, vamos estabelecer um pacto que aqui você tem o seu lugar e é preciso que você trabalhe junto comigo, né? E Beto, ele dizia muito isso, ele dizia, Tenille, a maioria dos filmes hoje em dia, elas, de certa maneira, por que deixam o espectador num lugar muito passivo? Porque elas não convocam ele a trabalhar, né, ali junto do filme, dando a sua leitura, enfim, a sua conotação. Então ele se sentiu provocado
a gente, enfim, mexer um pouco com esse lugar que está dado aí, né, de que você senta para assistir um filme e você recebe tudo já estruturado, e, e aí não foi isso que a gente fez. Não, e a sequência é um plano belíssimo, né, do rio. Eu não tinha certeza se era o rio que vai até Cachoeira, né? E aí eu estava super, né, sorvendo toda aquela beleza e de repente você ouve um primeiro, ouve o outro, ouve, você fala, o que aconteceu? E dá uma tristeza, e você fica desolado, dá é uma sensação de abandono, assim, né? Então, quando o filme começa, eu saí de um lugar de deslumbramento para um lugar disso, de ter que assumir uma presença, de, opa, o que aconteceu aqui? Então, que história é essa que vai ser contada? Então, ao mesmo tempo, eu acho que funciona para o espectador se abrir mesmo, né? Para entender o que foi que aconteceu ali. E aí, e tem uma coisa também que eu gostei muito, que tem sempre a presença de um vir a ser, de um mistério, né? Então, naquela conversa deliciosa em Luanda, de um amigo, né, do seu Mateus, e quando ele vai contar da experiência do pai dele, e aí ele só fala, ele passou aqui, passou aqui. Quer dizer, a história não se conclui ali totalmente, ele não diz totalmente a história. Eu fiquei imaginando muitas coisas ligadas ao universo religioso, espiritual, e a vida segue. Vamos para outra parte da história. Eu gostei muito disso, né? Porque eu fiquei trabalhando o tempo todo, né, nessas possibilidades, assim, aquela senhora do lado de fora do terreiro, aquela cena é belíssima também. Então, são vários momentos assim que também não tá lá. Você veja o que você quiser ver, o que você conseguiu, o que você tiver aberto para enxergar, né? Então, o filme não dá fechadinho o pacote, né? Tá aqui. Essa é uma biografia, né? Gostei É muito. isso. Nesse sentido, é uma brincadeira mesmo com esse universo, né, do candomblé dele próprio. Ele é muito misterioso também, assim, né? Ele me surpreende é, diariamente, assim, a gente tem uma convivência diária, a gente trabalha junto, a gente faz coisas, e eu conheço seu Mateus intimamente há alguns anos, assim, e ele me surpreende porque tem um mistério que ronda ele. Isso é uma das coisas que eu disse, bom, o filme, ele não vai... Porque tem muito isso, muitas vezes o documentário, um gesto biográfico, pode ser uma própria biografia e tal, a gente entra numa relação de abrir, de clarear, de contar tudo, de mostrar. E não é necessariamente isso, né? Eu me perguntava muito a que isso satisfaz, né? Assim, você saber exatamente o que aconteceu com a vida dele, a vida pessoal, satisfaz o quê? Assim, a gente está falando de um artista, né? De um pensador, que para mim é um grande pensador mesmo da atualidade, porque é livre, é um poeta. Então, como é que se olha para a obra de um artista como esse, de um pensador? Então, essa dimensão do mistério, ela é fundamental para preservar justamente a ambiguidade que é natural da vida, da arte, da sensibilidade, né? A, a, a técnica, as coisas todas é que, né, desmembram e dizem isso é aquilo e tal. Não, a arte, ela é sensibilidade. E ele fala no final do filme, né? Assim, a arte é sensibilidade. Então, o mistério, ele está diretamente relacionado a essa atmosfera mesmo, sensível que é dele e que o filme buscou, em cada sequência, preservar, porque eu acho que é uma dimensão importante mesmo dele e do trabalho dele. O filme imprimiu isso, com certeza. Como foi a reação dele quando ele viu o filme? Ele viu o filme pronto, assim, tipo, você não foi apresentando. Não, ele sempre me dizia que não queria ver, que não. Bom, mas aí quando estava mesmo pronto, eu falei, agora o senhor precisa ver, porque, enfim, né, tem uma questão ética, né, um filme sobre uma pessoa de, não, você sabe o que você está fazendo, eu não preciso ver. Mas aí sentamos um dia para assistir, eu, ele, a esposa dele, Rosinha, e ele, quando terminou, ele estava muito impactado, assim, ficou um tempo, e ele me disse que eu tinha conseguido ler a alma dele. E isso foi muito bonito, porque que há uma dimensão mesmo no filme
de profundidade em que eu me arrisquei. Eu sabia que eu estava avançando um pouco em relação a uma leitura. Claro que eu tinha liberdade como diretora de olhar para ele, para a obra da forma como eu achasse que devia, mas o filme, em alguns momentos, ele assume até o ponto de vista do personagem, né? Como nessa sequência inicial que a gente estava falando do Rio, ela vai para uma sequência de imagens de arquivo da indústria de fumo de Cachoeira e termina como se fosse a memória dele, assim. O filme arrisca isso, Sim. que é um risco dado pela intimidade que a gente criou. A intimidade, ela às vezes, ela é boa e ela traz também as suas complicações. E quando ele disse isso, foi muito importante, eu fiquei muito feliz, assim, porque, André, em muitos momentos eu me perguntava, que é uma pergunta importante para qualquer diretor, sobre a audiência do filme. Para quem eu estou fazendo esse filme? Bom, se eu estou fazendo um filme para contar, né, eu preciso dizer isso, eu preciso. A audiência ela vai determinar um pouco as escolhas do filme. E, e eu e eu descobri que eu estava fazendo esse filme para ele, assim, né, para o mundo, mas para ele, assim, muito, para dialogar com tudo isso que ele traz para o mundo, que não é pouco, né? Então, quando ele disse e foi curioso porque na sessão de estreia, a gente fez uma sessão aqui para a Secretaria de Cultura, para os patrocinadores, Ah, deu e para fazer presencial, então? fizemos em janeiro Nossa, essa sessão, e que era logo depois que eu ia começar a trabalhar o filme, e foi uma sessão em que eu coloquei ele à vontade para que ele convidasse as pessoas. E ele convidou a sessão, todas as pessoas, assim, convidou 300 pessoas. Foi uma sessão linda, porque foi uma sessão para ele. Eu falei, olha, então, e aí no fim dessa sessão, muitas pessoas emocionadas, amigos muito íntimos dele, disseram: Tenille, você conseguiu enxergar dentro dele a mesma coisa que ele tinha dito, de uma outra forma, e vindo de pessoas que convivem e conhecem ele há muito tempo. Então, foi lindo, assim, foi muito feliz, porque é uma relação muito delicada, você biografar ou fazer um filme sobre uma pessoa. sim. Esse crivo ético, ele norteia todo o processo, né? Então, foi muito lindo quando ele reconheceu essa dimensão mais profunda do olhar mesmo, sabe? Nossa, que presente, né? Você leu minha alma, né, o melhor comentário, o mais profundo. E só para uma questão técnica, para a gente não prolongar muito, eu vi que você assina fotografia também, né? Assim, então eu queria entender, em alguns momentos eu percebo que você está atrás da câmera, porque ele fala com você direto. Você já tinha feito essa experiência antes? E como que se dava na prática essa parte técnica mesmo, né? Som, você tinha sempre alguém trabalhando junto, ou você também às vezes era você e ele? Esse filme, ele me levou para a câmera, né? Para fotografia. Eu trabalho no cinema, atuo como produtora executiva, como diretora e como montadora. Assim, a montagem é onde eu realmente me espalho e gosto mais de pensar. Mas a câmera não, eu não fazia, não tinha. E quando tivemos a ideia lá atrás para fazer o filme, um pouco depois eu comecei a filmar. Na época eu filmava com um parceiro do projeto, que é Bruno Safira. Éramos companheiros de vários trabalhos e Bruno filmava. Então filmávamos os dois, assim, tem imagens que são filmadas por ele. Em determinado momento eu comecei a acompanhar sozinha ele e comecei a notar que ele, diante de uma equipe de filmagem, ele, enfim, convocava o artista, né? Seu Matheus é um artista de palco. Então ele sabe muito bem esse espaço, que espaço é esse e como ele se coloca nesse espaço. Então, como eu viajava com ele para todos os lugares, de repente tudo que ele fazia eu estava junto com ele, estava. Então eu pude observar isso e fiz um teste. Montei uma equipe de filmagem, fomos filmar e aí era ele convocava esse lugar dele. E enquanto eu estava sozinha com ele com a câmera, não, era ele mesmo, né? Era outra Completamente. entrega, né? Era outra entrega, uma relação de confiança, eu sozinha. Então, a partir disso, eu comecei a filmar. E aí fui aprender, fui buscar, enfim, ter um mínimo de conhecimento para poder operar os equipamentos.
E boa parte do filme é feita nessas condições, em que eu estou sozinha com ele. Então, por exemplo, tem um momento no fim, ali que ele está com a árvore, que é um Sim, momento lindíssimo, assim, isso é que lindo. tem... É lindo, né? Uma dimensão... Ali você vê Mateus, né? Completamente à vontade, entra nos devaneios dele. Aquilo ali só seria possível da forma como foi, eu e ele sozinhos, e então o microfone na câmera. E aí, bom, quando eu percebi isso, eu fiz todo o acompanhamento dele sozinha, mas aí no final, no fim do período de filmagem, antes de começar a montar, eu montei novamente uma equipe, e aí fui buscar uns planos, que é, por exemplo, o plano inicial do Rio, do Navegar, que ali é Gabriel Teixeira, um fotógrafo quem faz. Aí eu fui buscando pontualmente imagens que eu, tecnicamente, não tinha condições de fazer. E aí o filme mistura isso, assim, e a dimensão técnica, ela é, ela é empregada, ela, na verdade, ela fica atrás dessa primeira dimensão, que é garantir esse à vontade dele, né? Então, não sou nenhuma fotógrafa, mas fui fazendo a câmera ali para dar conta dessa qualidade de presença dele. E no fim eu gosto muito, assim, porque como o filme é muito diverso também, eu filmei durante 6 anos, então ele é uma colcha de retalhos, esse imaginário é feito, então, no fim das contas, funciona muito bem para a gente poder estar perto dele e ouvir as coisas que ele fala, da forma como ele fala, né, à vontade, e é isso. Denise, que conversa boa, que delícia, assim, fico feliz porque gostei muito do teu filme e aí conversando com você, você percebe que está tudo tão tem uma profundidade tão grande, né? Tua, assim, tua presença, tua relação com ele, que delícia, assim. Não sei se tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre o filme. Também, né, o filme você estreia e logo depois não consegue ir para a sala com ele, né? Então também vai fazer uma experiência de ter esse filme ganhando o mundo de uma outra forma. Então também não sei se tem alguma coisa que você queira dizer sobre isso. É uma experiência nova, né? A gente está olhando para frente e tentando entender como é que serão mesmo os encontros, porque tem uma coisa interessante desse momento de decolagem do filme, que são os encontros, né? Por outro lado, tem uma coisa muito maravilhosa também de ser online. O filme estreou aqui na Bahia na TV. Isso foi uma coisa muito importante, assim, para mim, porque eu acho que realmente a gente tem que repensar a cadeia produtiva, é, principalmente agora do ponto de vista da distribuição e do acesso. A produção, bom, antes desse governo desastroso que a gente está vivendo, a gente vinha caminhando, aprimorando, né, as formas de produção e estávamos indo bem. Mas a distribuição, ela sempre foi uma grande questão. Então, você imaginar que o Inédit, que é um festival, para minha formação, importantíssimo, assim, vi coisas maravilhosas que eu não veria se não fosse o festival, porque acontecia aqui em Salvador. Você imaginar que essa edição dele permite que pessoas de todas as cidades do país possam assistir, isso é maravilhoso também, assim. Então tem uma falta, por um lado, que é estar com as pessoas, que é poder trocar, mas por outro a gente ganhou em ampliação do acesso. E eu acho que isso é realmente fundamental, considerando que são obras feitas com recursos públicos e que a gente tem uma demanda de público que não é de sala de cinema só, né? Assim, a maior parte das pessoas acessa de outra forma. Então, é isso, tudo tem o seu lado, né? Seu lado bom, o seu lado... E tô numa expectativa boa, assim, né? De que ele enfim encontre o público. Eu acho que esse momento da vida de São Mateus é um momento onde muitas coisas boas estão acontecendo. Então o filme acaba sendo mais um gesto de reconhecimento dele, dessa carreira, desse trabalho. E fico muito feliz que isso aconteça no momento em que estamos próximos, em que ele pode também curtir os desdobramentos disso, né?